Olá, eu me chamo Marcelo. Quero contar um relato, algo sobrenatural, que aconteceu comigo na minha terra natal, São Raimundo Nonato, lá no fundão do Piauí, em um sítio que eu morava com meu pai, seu Alfredo, que conquistou com muito suor. Nossa terrinha não era grande coisa, mas dava para tirar o sustento da família. Eu, meu pai, a minha mãe, Dona Lisbeth, e meus 4 irmãos menores. Já faz um tempão que isso aconteceu. Era 1983. Eu tinha acabado de completar 19 anos. Naquela época, eu era um cabra bem apessoado, alto e forte de tanto trabalhar na roça desde menino. Eu tinha uma égua, a Serena, uma égua que ganhei de presente quando completei 15 anos, que era minha companheira. O dia que mudou a minha vida para sempre aconteceu em uma quarta-feira daquele ano. Até hoje me lembro como se fosse ontem. O tempo estava fechando, dava para sentir o ar que iria vir uma chuva muito forte, uma tempestade. Meu pai me chamou logo cedo. Marcelo, preciso que tu vá até Simplício Mendes buscar umas coisas para mim. Simplício Mendes era a cidade mais próxima, ficava a uns 20 quilômetros do nosso sítio. Não era um caminho fácil naquela época. Tinha que passar por veredas estreitas, cruzar 2 córregos e andar um bom pedaço por dentro da caatinga, mas eu já tinha feito aquele percurso várias vezes e conhecia bem o caminho. Tá certo, pai. O que o senhor está precisando? Perguntei, já me aprumando para a viagem. Preciso de uma corrente para o poço, uns remédios para tua mãe na farmácia e aproveita para trazer um pouco de querosene para o lampião, que o nosso está acabando. Meu pai pegou o dinheiro guardado, me deu as instruções direitinho e ainda recomendou: vai e volta antes do tempo fechar. Parece que vai vir chuva grossa por aí. Eu me aprontei rapidinho e saí de casa com a minha égua. A viagem de ida foi tranquila. Segui pelo caminho de sempre, passando por dentro da caatinga. Naquela época do ano, por causa das chuvas que tinham caído, a vegetação estava toda verde e bonita, diferente dos aspectos secos e meio sem vida que fica durante a estiagem. Os mandacarus e xique-xiques estavam floridos, e até vi um preá correndo entre as moitas. Cheguei em Simplício Mendes lá pelas 9 horas da manhã. Amarrei a Serena em um poste em frente ao armazém, que era o maior da cidade naquela época, e tratei de fazer as compras. Comprei a corrente nova para o poço, fui na farmácia buscar os remédios para minha mãe. Eram os remédios para a dor nas juntas que ela sempre sentia às vezes. E ainda peguei o querosene para o lampião. Como eu tinha chegado cedo e as compras não demoraram muito, resolvi esticar um pouco na cidade. Eu fui até o bar, tomei uma cachaçinha com os caboclos da região e fiquei por lá. Ainda por cima, eu comi uma boa panelada e fiquei conversando com eles. O tempo foi passando e quando dei por mim, já era mais ou menos 4h30 da tarde. Eita, eu preciso voltar para casa antes que a chuva chegue. Pensei comigo, lembrando das recomendações do meu pai. E foi nesse momento que o terror começou. Eu arrumei as compras na bolsa que ficava pendurado na sela da Serena e parti para o sítio. Mas já era tarde demais. Quando eu estava a uns 7 quilômetros da cidade, o céu escureceu de repente e começou a cair uma chuva daquelas, pesada e barulhenta. No começo tentei seguir viagem mesmo assim. Toquei a Serena com mais urgência, mas logo percebi que não ia dar certo. O caminho que antes era apenas terra batida começou a virar um lamaçal terrível e a Serena tinha dificuldades para avançar. Pior que isso é que quando cheguei no primeiro córrego que precisava atravessar, vi que ele tinha transbordado. A água corria forte e barrenta, levando galhos, pedaços de madeira e até um outro bicho que não conseguia se salvar. Não tinha como passar ali, era a morte certa tentar atravessar aquela correnteza. Foi quando me lembrei de uma casa velha que tinha perto dali. Na verdade, nem era bem uma casa. Era um rancho velho abandonado que ficava a uns 500 metros dali. Tinha sido morada do velho Clementino, um ermitão que viveu ali por muitos anos sozinho e morreu. Dizem que os parentes dele vieram da capital, recolheram o que prestava e deixaram o resto lá mesmo abandonado. Resolvi ir até lá e esperar a chuva passar, ou pelo menos diminuir um pouco, para ver se o nível da água baixava e eu conseguia seguir viagem.
Desviei o caminho principal e depois de uma pequena subida por entre as moitas de Jurema e Mandacaru, avistei o rancho. Era uma construção simples de pau a pique, com telhado de palha já bem acabado em alguns pontos. As paredes tinham buracos aqui e ali e a porta de madeira pendia com uma única dobradiça enferrujada. Mas naquele momento pareceu um palácio para mim, um abrigo contra a chuva que não dava trégua. Amarrei a Serena debaixo de uma árvore grande que ficava a uns 20 metros da casa. Ali ela ficaria protegida da chuva e teria uma boa visão ao redor, caso algum bicho aparecesse. As éguas são espertas, elas sabem se cuidar, e a Serena, em especial, era um animal muito atento. Peguei as compras e entrei no rancho. Por dentro era mais desolador ainda. Tinha um monte de folhas secas acumuladas num canto, trazidas pelo vento. Teias de aranha decoravam os cantos do teto e o chão de terra batida tinha virado uma lama meio seca e rachada. Num canto ainda se via um jirau velho que devia ter servido de cama para o velho Clementino, e no outro os restos do que o dia foi um fogão a lenha. Limpei um pedaço do chão com o pé, coloquei a minha bolsa de couro por cima e sentei, esperando a chuva passar, mas ela não dava sinais que ia diminuir. Pelo contrário, os trovões foram ficando cada vez mais fortes e mais próximos, e os relâmpagos iluminavam o interior do rancho de vez em quando, criando sombras nas paredes. As horas foram passando e logo percebi que não conseguiria voltar para casa antes do anoitecer. Meus pais ficariam preocupados, mas não tinha muito o que fazer. Tentar atravessar aquela enxurrada seria loucura, e andar pela caatinga à noite, ainda mais com chuva, não era uma boa ideia. Resignado, tratei de me ajeitar para passar a noite ali mesmo. Eu juntei umas folhas secas para fazer uma espécie de cama improvisada. Coloquei a bolsa como travesseiro e me deitei esperando o sono chegar. Lá fora, a chuva continuava caindo forte, e de vez em quando eu ouvia o relinchar da Serena, provavelmente tão incomodada quanto eu em toda aquela situação. Eu devo ter cochilado por algum tempo, porque quando abri os olhos de novo, a chuva tinha diminuído bastante. Agora era mais uma garoa fina e os trovões já soavam distantes. Pela fresta da porta, dava para ver que a noite tinha caído por completo. O céu estava coberto de nuvens, sem estrelas nem lua, uma escuridão quase total. Foi quando ouvi um barulho estranho lá fora. No começo pensei que fosse só a Serena se movimentando, mas logo percebi que era diferente. Era como se algo pesado estivesse andando pela lama, se aproximando lentamente do rancho. Me levantei num pulo e fui até a porta, tentando enxergar algo na escuridão. Não consegui ver nada além da silhueta da árvore onde tinha deixado a Serena. Ela parecia agitada, movendo-se nervosamente de um lado para o outro, puxando a corda com que estava amarrada. O barulho continuou, agora mais próximo, como se o que quer que fosse aquilo estivesse circulando o rancho me cercando. De repente o barulho parou. Tudo ficou quieto, tão quieto que dava para ouvir as gotas de água pingando do telhado. Até os grilos e os sapos costumavam cantar depois da chuva, estavam em silêncio. Foi quando ouvi a Serena relinchar muito alto, um relincho de puro pavor. Olhei na direção dela e foi então que eu vi uma forma escura grande se movendo entre a gameleira e o rancho. No começo pensei que fosse algum animal selvagem, talvez uma onça que tinha descido da serra em busca de abrigo na chuva. Mas logo percebi que era algo muito diferente. À medida que aquela coisa se aproximava, comecei a distinguir sua forma. Era grande, do tamanho de um homem alto, mas tinha 4 patas, ou melhor, tinha as patas de um cavalo, mas um cavalo tão magro que parecia um esqueleto coberto com couro velho e peludo. E montado em cima daquele cavalo estranho ou cadavérico, estava uma figura muito feia. A criatura tinha o corpo coberto por um pelo escuro, como se fosse feito de musgo podre ou palha velha. Sua cabeça não era uma cabeça humana, mas também não era uma cabeça totalmente de animal. Parecia a cabeça de um jumento, com orelhas enormes e pontudas,
mas os olhos eram grandes, redondos e brilhavam em um tom vermelho amarelado na escuridão. Parecia duas brasas acesas. A criatura ficou ali parada por alguns instantes, me observando com aqueles olhos horríveis, e então soltou um som que era metade zurro de jumento, metade uma risada humana. Foi esse som que quebrou o meu transe. No impulso, agarrei a minha bolsa e corri para fora do rancho na direção da Serena. A criatura não se moveu, continuou ali parada me observando com aqueles olhos sinistros. Cheguei até a Serena, que estava em pânico, puxando a corda com tanta força que achei que iria quebrar o pescoço. Desamarrei ela o mais rápido que pude. Pulei na sela sem nem me preocupar em ajustar os estribos direito e parti a galope na direção de onde tinha vindo. Não olhei para trás, mas sabia que aquela coisa estava vindo atrás de mim. A Serena corria como nunca tinha corrido antes, como se também soubesse que nossas vidas dependiam disso. Estava escuro que mal conseguia ver o caminho à frente. Só segui o caminho de memória, torcendo para não cair em nenhum buraco ou talvez bater em alguma árvore. A chuva tinha parado completamente agora, mas o céu continuava nublado, sem estrelas nem lua para iluminar o caminho. Tinha percorrido talvez 1 quilômetro quando ouvi de novo aquele som terrível, metade zurro, metade risada. Estava mais próximo agora, como se a criatura estivesse ganhando terreno. Incitei a Serena a correr ainda mais, sentindo o coração disparado no peito. Foi quando senti algo atingir as minhas costas, como uma forte chibatada. A dor foi instantânea e intensa, como se alguém tivesse rasgado a minha camisa e a minha pele com um pedaço de metal quente. Eu gritei de dor e quase caí da sela, mas consegui me segurar. Olhei rapidamente por cima do ombro e vi a criatura a poucos metros de distância. Ela segurava algo na mão que parecia um chicote, mas não era de couro comum. A criatura estalou o chicote de novo, e dessa vez eu consegui desviar, me abaixando na sela. O chicote passou sibilando por cima da minha cabeça. Continuei galopando desenfreadamente, sentindo as costas arderem, onde o primeiro golpe tinha me atingido. Chegamos a uma parte do caminho que era mais aberta, com menos árvores. Por um instante, achei que tinha conseguido despistar aquela coisa, porque não havia mais atrás de mim. Mas então, de repente, ela surgia à minha frente, como se tivesse se teletransportado. A Serena empinou, relinchando de pavor, e por pouco eu não caí. A criatura estava bem ali, parada na minha frente, atravessando o nosso caminho. Eu tentei desviar, puxando as rédeas para a direita, mas ela de alguma forma previu meus movimentos e se colocou de novo no meu caminho. E então ela ergueu o chicote e o estalou 3 vezes seguidas. Os golpes atingiram as minhas costas, meu ombro e meu braço direito. A dor era como nada que eu já tivesse sentido antes. Não era só a dor física da pele rasgada, era como se algo estivesse queimando por dentro da minha pele. Mesmo assim, eu consegui manter o controle da Serena e forçá-la a seguir em frente, passando a poucos metros daquela criatura infernal. Senti seu cheiro quando passamos, era um cheiro de enxofre. Consegui galopar o mais rápido que podia, sem olhar para trás. A cada tanto, ouvia aquele som terrível e sabia que a criatura ainda estava me perseguindo. Às vezes ela desaparecia e eu achava que tinha me livrado dela. Mas então ela surgiu de novo, mais à frente, me esperando numa curva do caminho ou logo depois de uma moita grande. E cada vez que ela aparecia, o chicote cortava o ar e atingia alguma parte do meu corpo. As minhas costas e braços e pernas, tudo ardia, mas eu não podia parar. Não sei quanto tempo durou aquela perseguição infernal. Parecia que tinha sido a noite inteira, mas provavelmente foram apenas algumas horas. Quando finalmente avistei as luzes de Simplício Mendes ao longe, eu senti um alívio. A criatura deve ter percebido que eu estava chegando perto da cidade, porque de repente seus ataques se tornaram mais frenéticos. Ela surgia a cada poucos metros e o chicote estalando sem parar. Me atingia de todos os lados. Eu estava praticamente deitado sobre o pescoço da égua, tentando me proteger o máximo possível, mas ainda assim
Sentia cada golpe como uma brasa acesa na pele. E então, quando já estávamos às portas da cidade, aquela criatura surgiu pela última vez, bem na nossa frente. A Serena freou bruscamente e eu quase caí para a frente dela. E então, tão repentinamente quando tinha aparecido, a criatura sumiu. Não foi embora galopando ou se escondeu atrás de mim. Ela simplesmente desapareceu na minha frente. Eu entrei na cidade tremendo, não sei se de frio, de dor ou de medo. Já era bem tarde, todas as casas estavam com as luzes apagadas. Eu não conhecia ninguém na cidade bem o suficiente para bater na porta àquela hora da noite. Então eu fui até a praça. Tinha um coreto no centro da praça, um lugar coberto onde às vezes acontecia apresentações musicais. Amarrei a Serena num dos pilares e me deitei no banco de madeira exausto demais para sentir qualquer coisa além do desejo de fechar os olhos e descansar. Só quando o sol já estava alto no céu é que eu acordei. Meu corpo todo doía, especialmente as costas. Comprei um pedaço de pão numa padaria que tinha acabado de abrir e dei um pouco de água para minha égua. Ela também estava exausta, mas pelo menos não estava ferida. Depois de descansar mais um pouco, decidi que já era hora de voltar para casa. A viagem de volta foi tranquila, mas os meus pensamentos estavam fixos naquela criatura horrível com cabeça de jumento montada em um cavalo esquelético. Quando finalmente cheguei em casa, já era quase meio-dia. Meus pais estavam no terreiro visivelmente aflitos. Quando me viram chegar, correram na minha direção. Meu filho, onde é que tu estava? Passamos a noite toda acordados, preocupados, falou a minha mãe. A chuva me pegou no caminho, o córrego estava transbordando, não tinha como passar. Eu expliquei descendo da Serena com muita dificuldade, por causa das dores no corpo. Foi quando meu pai notou as manchas de sangue na minha camisa e perguntou: o que aconteceu? Tu tá todo machucado? Não sabia bem como explicar o que tinha acontecido. Eu pensei que eles iriam achar que eu tinha enlouquecido ou que estava inventando alguma história. Mas meu pai, vendo que eu hesitava, me levou para dentro de casa. Lá, ele viu que eu estava muito marcado. Ele disse que a pele ao redor estava vermelha e inchada, e as próprias marcas tinham uma cor estranha, meio esverdeada, como se tivessem infeccionadas, mesmo tão recente. Quem foi que fez isso contigo? A minha mãe perguntou assustada. E então eu contei tudo. Meu pai olhava para mim com uma expressão que misturava medo e raiva, como se já tivesse ouvido aquelas histórias antes. Seu Clementino, o velho que morava naquele rancho, dizem que ele fez um pacto. Meu pai falou, o pacto com uma criatura que eles chamam por aqui de O Montado, uma criatura que só aparece nas noites, depois da meia-noite, e persegue os viajantes que se aventuram a andar sozinho pela caatinga. Eu sempre achei que era só histórias que o povo inventava. Durante as semanas seguintes, as marcas do chicote foram sumindo aos poucos, embora a dor continuasse principalmente à noite. A minha mãe fazia compressas de ervas e passava pomadas que uma benzendeira da região tinha receitado, o que ajudava a aliviar o desconforto. 10 anos depois, o meu pai faleceu de pneumonia forte. O sítio ficou para mim, já que eu era o filho mais velho. Meus irmãos tinham seguido suas próprias vidas. Um foi para São Paulo trabalhar nas fábricas, outro virou caminhoneiro e os dois mais novos estavam estudando em Teresina, com a ajuda de uns parentes que moram por lá. Hoje eu sou casado e tenho 2 filhos. Apesar da dificuldade da roça, a vida aqui era muito boa. Eu espero que o meu caos possa ser do seu agrado. Desejo a todos uma ótima noite. Olá Bruno, eu me chamo Aparecida, eu sou natural da família do Tinguá. Moro no distrito de Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, desde que nasci. Estou contando essa história porque o que aconteceu comigo foi no ano 2000 e mudou a minha vida. Já faz um tempo, mas parece que foi ontem. Foi uma experiência assustadora. Naquela época eu trabalhava em um restaurante lá perto da rodovia. Nossa casa ficava e ainda fica naquela parte mais afastada do distrito. O pai da Aninha, minha filha, foi embora quando ela tinha 2 anos. Disse que ia trabalhar em Macaé,
nas plataformas de petróleo e nunca mais voltou. Soube por uns conhecidos que ele arrumou outra família por lá e esqueceu da gente. Morávamos só nós duas, eu e a Aninha, com a companhia dos bichos, a cachorra, 3 gatos, que apareceram e ficaram. A gente tinha o necessário e eu sempre tentei dar o melhor para minha filha, principalmente o estudo. A escola da Aninha ficava a uns 4 quilômetros da nossa casa. Era a única escola naquela época que ficava em um distrito municipal. Então, não tinha muito o que escolher. Para chegar lá, eu tinha que passar por uma rua de estrada de chão batido e depois por uma rua de asfalto com poucos postes de luz. Essa rua cortava uma área meio estranha, com um matagal fechado de um lado e do outro umas casas bem afastadas umas das outras. O pessoal chamava aquela área de a Passagem do Boqueirão, porque ficava espremida entre 2 morros. Eu tinha uma motinha, uma Shinerai dessas antigas. Foi presente do meu pai quando comecei a trabalhar, e mesmo velha, nunca me deixou na mão. Era nela que eu levava a Ana para a escola todos os dias. Naquela época tinha começado o horário de verão, e a gente precisava acordar ainda no escuro. A Ana entrava às 7 horas, e eu começava meu turno às 8 horas no restaurante. Todo dia era a mesma rotina. Acordava às 5 horas da manhã, arrumava o lanche da Aninha, ajudava ela a se vestir e lá pelas 6h15 a gente tomava a moto e saía de casa. Aquela manhã de março de 2000 começou como qualquer outra. O céu ainda escuro, o ar estava fresco, a estrada de terra estava mais esburacada que o normal porque tinha chovido no dia anterior. Eu fui devagar, com cuidado para não cair. Chegando na rua asfaltada, aquela que corta o Boqueirão, notei algo estranho. Um dos postes de luz estava apagado, justamente no trecho mais isolado. Não dei muita importância. Aqui no interior é comum faltar luz e a prefeitura demora muito para consertar. Segui em frente, com o farol da moto iluminando o caminho. A Ana, agarrada na minha cintura, apontou para o lado do matagal e disse algo que eu não consegui entender devido ao barulho do motor. Pensando que ela estava comentando algo sobre um bicho que ela tinha visto, eu segui meu caminho. Chegamos na escola bem na hora. Entreguei o lanche da minha filha e me despedi. A diretora, a dona Marlene, sempre ficava na entrada recebendo os alunos. Troquei umas palavras com ela e, como de costume, voltei para a moto. Ainda tinha tempo para passar em casa, tomar um café da manhã e seguir para o meu trabalho. Na volta, o céu estava clareando um pouco. Aquela luz azulada antes do sol aparecer de verdade. O sereno da manhã deixava o ar úmido e eu sentia o cheiro da terra molhada, que sempre gostei. Entrei na rua do Boqueirão, mais tranquila agora, sem a pressa de chegar à escola. Foi aí que percebi algo errado. Comecei a sentir um fedor de algo podre, tipo de um animal. Diminuí a velocidade instintivamente e olhei ao redor. Não tinha ninguém nas casas próximas. As luzes estavam todas apagadas. Do lado do matagal, algo se mexeu entre as árvores, mas eu não conseguia ver o que era. Pensei em algum animal, talvez um cachorro solto ou até uma vaca, que são comuns por ali. Acelerada, passei pelo poste apagado e foi quando escutei um som estranho. Parecia um rosnado, mas diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Não era cachorro e nem porco do mato. Era grave, meio abafado, como se viesse de um peito grande. Olhei pelo retrovisor e não acreditei no que vi. Tinha algo correndo atrás da moto. No início não consegui identificar o que era direito. A luz do dia ainda estava fraca e a poeira da estrada não ajudava. Mas à medida que a coisa se aproximava, eu pude ver melhor e quase caí da moto de susto. Era grande, do tamanho de um homem adulto, mas não se movia como gente. Corria de 4 igual um cachorro, mas às vezes se erguia nas patas traseiras. O corpo parecia de pessoa, mas o rosto era de um cachorro, ou algo parecido. Tinha um focinho alongado, orelhas caídas, que batia uma na outra fazendo barulho e os olhos brilhavam no escuro. Eu acelerei com tudo que a motinha podia dar. Nunca tinha andado tão rápido naquela estrada. A cada segundo eu olhava pelo retrovisor e a criatura estava lá, quase me alcançando.
devia estar correndo a uns 50 quilômetros por hora, o que é um absurdo para um animal que eu conheça. De repente senti uma pancada forte na traseira da moto que quase me derrubou. Eu quase perdi o controle, mas eu consegui segurar. Olhei de novo e vi a criatura bem atrás de mim, com o braço estendido. Não era pata, era um braço mesmo, com uma mão coberta de pelo escuro. Tinha acabado de dar um tapa na minha moto. O impacto foi tão forte que quebrou o farol traseiro. Eu vi quando os cacos caíram no chão. Eu percebi depois, quando cheguei em casa. A criatura tentou mais uma vez alcançar a moto. Chegou tão perto que eu podia sentir o cheiro dela. Era um cheiro forte de terra molhada. Foi quando vi as luzes de um caminhão vindo na direção oposta, subindo a estrada. O motorista buzinou forte, provavelmente assustado com a minha velocidade. A criatura parou de repente, como se o barulho tivesse espantado ela. Ficou parada no meio da estrada por um segundo, iluminada pelos faróis do caminhão, e pude ver claramente seu corpo. Era musculoso, coberto de pelos escuros, com braços compridos e pernas que pareciam dobrar de um jeito muito estranho, não natural. O caminhão passou por mim buzinando de novo. O motorista gritou algo que eu não entendi, provavelmente achando que eu era alguma louca, fazendo um racha àquela hora da manhã. Quando olhei para trás, eu vi a criatura desviando do caminhão em um movimento rápido e sumindo no matagal. Cheguei em casa tremendo, tanto que eu mal conseguia desligar a moto. Entrei, tranquei todas as portas e janelas e desabei no sofá. Eu não conseguia organizar os pensamentos. Não queria nem pensar, mas a palavra lobisomem ficava martelando na minha cabeça. Passei o dia todo pensando se devia contar isso para alguém. Se falasse, iam me chamar de doida. Todo mundo me conhecia como certinha, trabalhadora, que nunca deu motivo de fofocas. Se começasse a falar de bicho ou homem me perseguindo na estrada, ia virar chacota do distrito inteiro. Decidi ficar quieta, pelo menos por enquanto, mas eu não podia ignorar o que tinha acontecido, porque precisava levar Ana para a escola no dia seguinte e voltar por aquela mesma estrada. Quando fui buscar a menina na escola, naquela tarde, eu fui de carro com o vizinho, o seu Mateus, que também tinha um neto que estudava lá. Eu inventei que a moto tinha quebrado. Ele não fez perguntas, por sorte. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu ficava olhando pela janela, achando que aquela criatura iria aparecer no meu quintal. Cada barulho que fazia, eu ficava assustada. O pior era que não podia demonstrar nada para Ana, para não assustá-la. No dia seguinte, pedi carona para o Mateus de novo, para levar a Ana. Ele começou a estranhar, mas aceitou. Depois do trabalho, resolvi ir à oficina ver o estrago da moto. O mecânico examinou o farol quebrado, olhou para mim e perguntou: "Isso foi batida? Parece que amassou um lado." Eu inventei uma desculpa, que tinha caído da moto. Ele disse que ia trocar o farol, mas nada complicado. Enquanto esperava, notei um senhor mais velho me observando no canto da oficina. Era o seu Alex, um dos moradores mais antigos da região, conhecido por saber tudo sobre plantas medicinais e histórias do lugar. Quando o mecânico foi buscar a peça no depósito, seu Alex se aproximou de mim, apoiado em uma bengala, e falou: "Foi o Quatro Patas que fez isso, né, minha filha?" Fiquei paralisada, não consegui responder nada. Eu só olhei para ele com olhos arregalados. "Pode falar comigo", ele disse. "Eu também já vi, eu já tive um encontro com essa criatura antes." Eu olhei em volta para ter certeza que ninguém estava ouvindo e perguntei: "O que é o Quatro Patas?" "É como o povo antigo chama, outros dizem que é lobisomem, os crentes dizem que é um demônio, mas é o mesmo bicho. Aparece naquela região há bastante tempo", disse o senhor. Então, não era a primeira vez que aquilo aparecia por ali, e não era coisa da minha cabeça. "O senhor viu mesmo?" perguntei, ainda desconfiada. "Eu vi e senti", ele respondeu, arregaçando a manga da camisa e mostrando 3 marcas compridas no antebraço, como cicatrizes de garra. "Isso aqui foi ele que fez. Eu trabalhava na roça de café lá dos Madureira. Voltava de madrugada. Ele saltou na minha frente. Eu tentei me defender com uma enxada. Fiquei olhando para as cicatrizes e vi que não estava maluca. No meu tempo, depois que me atacou, ficou rondando a minha casa por semanas.
Eu tive que me mudar por um tempo. Eu fui para a casa da minha irmã, em Vassouras. Quando voltei, ele não apareceu mais, disse seu Alex. Seu Alex se afastou, mas antes de sair da oficina, ele me disse: Toma cuidado, minha filha. Se puder, não anda sozinha naquela rua e naquela estrada. Eu saí da oficina mais confusa que antes. Parte de mim queria acreditar no seu Alex. Queria acreditar que ele estava inventando histórias, como os velhos fazem às vezes. Mas outra parte sabia que era real. Não contei nada para Ana, claro. Nos dias seguintes, continuei evitando passar de moto e pedir carona. Ia trabalhar mais cedo para voltar ainda com o sol. Tudo para não passar sozinha por aquela estrada. As pessoas começaram a comentar, mas eu ignorava. Elas achavam que eu estava esquisita. Uma semana se passou e nenhum sinal da criatura. No domingo à noite, eu estava em casa na cozinha, lavando a louça do jantar, quando a nossa cachorra começou a latir desesperada no quintal. Não era o latido normal dela, era um latido de medo. Olhei pela janela e vi ela correndo para debaixo da casa, com o rabo entre as pernas. O quintal estava escuro. A lâmpada tinha queimado no dia anterior e eu ainda não tinha trocado. Peguei uma lanterna e abri a porta dos fundos, chamando pela cachorra. Ela não saiu do esconderijo, continuou grunhindo baixinho. Apontei a lanterna para o pomar e foi quando vi as árvores se mexendo como se algo grande estivesse passando entre elas. E depois por ali, por um instante, eu vi um vulto grande. Fechei a porta com força e coloquei a tranca. Ana já estava dormindo por sorte. Não queria que ela visse o estado em que eu estava. Passei a noite toda acordada, sentada na sala com uma faca de cozinha na mão, olhando para a porta, esperando que a qualquer momento ela fosse arrombada. Mas nada aconteceu. Quando amanheceu, eu fui verificar o quintal. Havia marcas que não eram patas, eram mãos grandes, e no tronco de uma goiabeira havia marcas de garras profundas na casca, como se alguma coisa tivesse afiado as unhas ali. Eu pedi para minha mãe chamar um pastor e fizemos uma corrente de oração na minha casa, e desde então aquele bicho nunca mais apareceu. Por aqui eu encerro meu relato. Tenham todos uma ótima noite.